Prezados participantes desse simpósio, meu nome é Marcelo Lemos, sou advogado criminalista aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Brasil. Também sou especialista em Direito Penal Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e sou também mestrando em Ciências Criminais pela mesma instituição. O meu trabalho, que foi enviado e aceito nesse simpósio, se refere à responsabilidade penal do Compliance Officer no âmbito da criminalidade empresarial. Basicamente, o artigo ele versa sobre a responsabilidade penal do Compliance Officer à luz da omissão imprópria no direito penal brasileiro. Isso trazendo como fonte do dever de garantia, nesse caso específico, a legislação de lavagem de dinheiro. Explico. Em 2012, a Lei de Lavagem de Dinheiro, Lei 9.613 de 98, sofreu uma alteração em sua redação e uma inclusão de um dispositivo que obrigava algumas pessoas físicas e jurídicas de determinados segmentos empresariais, que em última análise compreendem uma extensa gama de pessoas físicas e jurídicas. É muito difícil analisar na legislação algum segmento de mercado que não esteja adstrito a essa legislação, que impôs algumas medidas e algumas obrigações de cooperar com os órgãos de controle. Em última análise, esse órgão de controle é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e essas obrigações de reportar as movimentações devem ser primeiro reportadas aos conselhos de classe. Por exemplo, o corretor de imóveis, em havendo a suspeita do cometimento de crime de lavagem de dinheiro por intermédio de si, do corretor, ele é obrigado a reportar essa movimentação ao COFECI, que é o Conselho dos Corretores de Imóveis, que porventura irá passar essa informação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Na mesma linha, os bancos no Brasil têm essa obrigação. Essa, sem dúvida, é uma tendência mundial que já existe na Europa desde os anos 80 e que tem crescido no Brasil essa necessidade de haver programas de compliance nas empresas. E o Criminal Compliance, especificamente, para evitar a ocorrência de delitos que fujam do âmbito do objeto social da empresa. Evidentemente que esses novos desdobramentos têm surtido uma série de inconsistências dogmáticas no direito penal e especificamente no âmbito da teoria do delito. E dentre essas inconsistências, dá para se dizer que uma delas com certeza é se o Compliance Officer, ou seja, aquele funcionário da empresa que tem a obrigação de cuidar do programa de compliance, de reportar movimentações atípicas, de constatar evidentemente e eventualmente a ocorrência de delitos no âmbito empresarial, se ele teria e se ele estaria nessa senda em uma posição de garantia se porventura houvessem crimes no âmbito da empresa. Essa é uma questão bastante inconsistente e bastante discutida na doutrina brasileira, e no Brasil, pelo que se percebe, é que aqui não há previsão legal para que constitua ao Compliance Officer alguma obrigação de evitar crimes, alguma obrigação de evitar resultados delitivos, com o que a doutrina majoritária diz que é impossível que, eventualmente, o Compliance Officer esteja na posição de garantia. Essa, na minha humilde opinião, é uma justificativa muito pobre para um tema tão complicado como esse. Até mesmo porque, se nós formos analisar dentro do panorama brasileiro e da legislação brasileira, o próprio médico, que é um garante que está constando em todos os manuais de direito penal brasileiro, como sendo um clássico exemplo de omissão imprópria, não tem nenhuma legislação específica que o obrigue a evitar resultados delitivos ou a preveni-los. A grande questão, portanto, é que esse argumento ele se trata de um argumento muito restrito e muito genérico. Então, não seria, numa primeira análise, algo bastante contundente para lidar com essa difícil problemática.
Então, eu acredito, e eu expus isso de forma bastante sintética em meu artigo, até mesmo porque o tema ele exigiria uma monografia, exigiria um livro, enfim, exigiria estudos bastante aprofundados em relação aos próprios pormenores da teoria do delito e até mesmo da incumbência do compliance officer, definição do que se trata e de como funciona a função do compliance officer. Eu tenho que, em um primeiro momento, seria indispensável a análise do caso concreto e que, em havendo compatibilidade entre os desdobramentos dogmáticos da teoria do delito e a função, posição do compliance officer no caso específico da empresa, dentro desse âmbito da criminalidade empresarial, sim, haveria condições de o compliance officer se postar na posição de garante, ser imputado criminalmente a título de omissão imprópria. Basicamente seria isso. Eu peço a todos que, se tiverem um tempo e fizerem a gentileza de lerem os artigos, quem quiser discutir, debater, meus dados estão no artigo, meu e-mail, enfim, nós poderíamos discutir esse tema e todo mundo poderia ganhar com isso. Muito obrigado pela atenção e até logo.